Boa tarde a todos. Hoje eu vim trabalhar o que a gente denomina de termodinâmica. Termodinâmica é a parte da física que estuda é, o transporte de calor. Basicamente, dinâmica representa movimento e termotemperatura, ou calor. A gente vai associar ao transporte de calor, ou pela parte que seja endotérmica, que é quando eu absorvo o calor, ou seja na parte exotérmica, quando a gente libera calor. Basicamente, a gente vai estudar sobre o comportamento dos gases. E estudando o comportamento dos gases, eu vou me preocupar com pressão, volume e temperatura em cada situação a seguir. O detalhe é que eu posso ter uma variação de pressão, uma variação de volume, uma variação de temperatura, ou em alguns casos que a gente vai ver à frente, em situações que eu tenho temperatura constante ou pressão constante, ou basicamente volume constante. Para cada um desses detalhes a gente vai detalhar a seguir. Para a lei dos gases ideais, a gente tem uma simples relação que envolve pressão, volume e temperatura. Para fazer esse cálculo, eu preciso analisar a pressão, o volume e a temperatura antes do processo, antes dessa transformação, e depois, por isso eu vou ter dois valores para pressão, dois valores para volume e dois valores para temperatura. Se nada for constante, eu posso aplicar diretamente na fórmula e encontrar o que for desejado. Ou eu calculo a pressão, ou eu calculo o volume, ou eu calculo a temperatura. O mais clássico de usar essa fórmula é quando eu não tenho nada constante, ou quando a gente utiliza a nossa transformação adiabática. Na transformação isotérmica, a gente considera que nessa transformação a temperatura vai ser constante, ela não muda. Então, se ela não muda, eu vou me preocupar basicamente com a pressão e com o volume. Um detalhe diferente que a gente tem nessa situação é que é uma parte da física que ela se destaca pelo físico com o sobrenome Boyle. Boyle fala que quando a temperatura é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. O que ele está querendo te dizer com isso, né? Se a minha pressão aumentar, o meu volume diminui. Se a minha pressão diminuir, o volume aumenta. Eles têm a mesma proporção, só que uma relação inversa. Enquanto um aumenta, o outro vai diminuir. Esse é o grande detalhe para a nossa transformação isotérmica. Na transformação isobárica, a gente tem características legais importantes. Basicamente, na transformação isobárica, a pressão é constante. Se a pressão é constante, o que vai mudar vai ser o volume e a temperatura. Então, para que sejam feitos os cálculos, Charles e Gay-Lussac, eles trabalharam com a seguinte relação, que volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Detalhe importante nessas relações é que a temperatura ela precisa estar sempre na mesma unidade e de preferência que seja em Kelvin. Eu posso ter situações que eu calculo ele em graus Celsius, mas no nosso padrão internacional a temperatura é medida em Kelvin. Detalhe importante: volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que eu fizer com o volume, eu também vou fazer com a temperatura. Por exemplo, se eu multiplicar o volume por 2, eu vou multiplicar a temperatura por 2. Se eu dividir a temperatura por 3, eu vou dividir o volume por 3. Eles têm a mesma proporção. Eles são diretamente proporcionais. Na transformação isovolumétrica, a gente tem basicamente o estudo do Charles. Charles fala que quando o volume ele é constante, eu tenho o que a gente denomina de transformação isovolumétrica. Ou seja, o volume ele não muda nem no começo nem no final, em todo o processo de transformação. Então, na hora do cálculo, eu não vou precisar utilizar
a relação que aparece a letra V. Eu tenho que a pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre temperatura final. Detalhes importantes, né? A pressão, ela vai ser alterada, ou ela aumenta ou ela diminui, mas um detalhe importante é que ela é também diretamente proporcional à sua temperatura. O que eu faço com a pressão, eu vou fazer com a temperatura também, na mesma proporção. Nessas ideias de proporção, ou eu multiplico ou eu divido. Basicamente, se ele aumentou foi porque ele multiplicou, e se ele diminuiu foi porque ele dividiu. Então, se eu multipliquei a pressão, eu vou multiplicar a temperatura. Se eu dividir a pressão, eu vou dividir a temperatura também, porque eles precisam manter esse padrão. Eles são diretamente proporcionais. A transformação adiabática, ela é diferente de todos os outros. Ela é mais complicadinha um pouquinho. Por quê? Porque nessa situação, o meio ele é fechado. Eu pego o reservatório onde está tendo a transformação e eu fecho ele todinho. Porque na hora que eu fechar, eu não vou ter contato com o meio externo. Não vai entrar calor do meio no meu reservatório. O meu reservatório vai estar todo fechado. Então, tudo que for envolvido, energia lá, pressão, volume, a temperatura, eu vou trabalhar basicamente com a fórmula do gás ideal. P1V1T1 é igual a P2V2T2. Eu vou usar as três informações: a pressão, o volume e a temperatura.